A noite em que 21 objetos invadiram o espaço aéreo brasileiro e foram perseguidos por caças da FAB. Quando chegou para trabalhar no dia 19 de maio de 1986, no Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto, em São José dos Campos, São Paulo, o controlador de tráfego aéreo Sérgio Mota da Silva não imaginava que aquele plantão entraria para a história da ufologia como a noite oficial dos OVNIs. Na noite daquela segunda-feira, 21 objetos voadores não identificados, alguns deles com até 100 metros de diâmetro, foram avistados por dezenas de testemunhas, civis e militares, em 4 estados: São Paulo, Rio, Minas e Goiás. Só no interior de São Paulo foram registrados avistamentos em Caçapava, Taubaté, Mogi das Cruzes, em Guaratinguetá, São Paulo. O avistamento foi coletivo. Quem conta é o ufólogo Edson Boaventura Júnior, presidente do grupo ufológico do Guarujá. Por volta das 8 horas, cerca de 2.000 militares, entre cadetes oficiais da Escola de Especialistas da Aeronáutica, EIAE, testemunharam um fenômeno a olho nu ou de binóculos. Ela não parou por aí. Os OVNIs, sigla usada para designar objetos voadores não identificados, foram detectados por radares de Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo. Isso significa que, em outras palavras, tais objetos eram sólidos. 5 caças da Força Aérea Brasileira, da FAB, foram acionados pelo Centro de Operações de Defesa Aérea para interceptar os supostos invasores. Segundo os pilotos, os pontos multicoloridos conseguiram, entre outras manobras, pairar estáticos no céu, voando em zigue-zague, fazer curvas em ângulos retos, mudar de cor, trajetória e altitude, e assim atingir velocidades de até 15 vezes a velocidade do som. O número de objetos avistados naquela noite foi bem maior do que 21, acredita o controlador de tráfego aéreo Sérgio da Silva Mota. Às vezes, os pilotos tinham contato visual dos alvos, mas os radares não registravam nada. Outras, os radares até captavam a presença de objetos, mas os pilotos não conseguiam avistá-los. A aeronáutica considerou apenas os avistamentos que tiveram confirmação simultânea. Os demais foram descartados, conta ele. Quer dizer, a aeronáutica só confirmou os avistamentos onde mais de um piloto ou mais de uma pessoa viram os objetos. Em São José dos Campos, São Paulo, a noite oficial dos OVNIs teve início por volta das 8 horas da noite, quando o sargento Sérgio Mota da Silva começou a gerenciar a decolagem do voo 703 da extinta empresa aérea Rio Sul, com destino ao Rio de Janeiro. Foi quando avistou uma estranha luz, semelhante a um farol, parado no céu estático. Intrigado, ligou para a torre de Aeroporto Internacional de Guarulhos para checar se alguma aeronave seguia em direção a São José dos Campos. A resposta foi negativa. Enquanto os dois conversavam, o objeto sumiu e, dali a pouco, voltou a aparecer, com um brilho ainda mais intenso. Sérgio apanhou um binóculos para observá-lo melhor. Era cintilante, multicolorido, recorda. A certa altura, o sargento reduziu a intensidade das luzes da pista de pouso e decolagem do aeroporto. Nisso, os artefatos se aproximaram. Quando ele aumentou o brilho, se afastaram. Se estavam tentando interagir comigo, não sei. O que eu sei é que se comportaram de um modo inteligente, observa ele. Pelo menos 3 aeronaves relataram avistamento naquela noite. Se lembra? A aeronáutica só queria casos de mais de um avistamento. A primeira foi um modelo Bandeirantes da TAM, que fazia a rota de Londrina a São Paulo. O piloto chegou a informar aos centros de controle da área de Brasília que havia um artefato se aproximando dele em aparente rota de colisão. A segunda, da Transbrasil, o segundo avião, também avistou um UFO
sigla em inglês para objeto voador não identificado, sobre a região de Araxá, do interior de Minas. O voo seguiu de Guarulhos, São Paulo, para Brasília. A terceira e última foi um avião bimotor Xingu, prefixo PTMBZ, que voltava de Brasília com destino a São José dos Campos. A bordo estava o coronel Osiris Silva, que voltava de uma reunião com o presidente da República, José Sarney, e seu copiloto Arci Pereira da Silva. Às 21h04, Sérgio fez contato com o piloto do bimotor, perguntou se ele tinha avistado algo de esquisito no ar. Pelo radar, o controlador tinha detectado 3 UFOs sobre São José dos Campos. Quando avisou que tentaria fazer uma manobra de aproximação dos alvos, descrito como ponto luminoso, bem enorme, Osiris ouviu de Alzir visivelmente apavorado. Todo mundo que tentar perseguir um negócio desses acaba desaparecendo, sabia? Dessa vez, quem desapareceu para o alívio do copiloto foi a luz misteriosa sumiu. Assim que o piloto começou a manobrar a aeronave. No dia seguinte, Osiris Silva tomou posse como novo presidente da Petrobras. Na coletiva de imprensa, nenhum jornalista lembrou-se de perguntar algo sobre o petróleo, no caso. Todos queriam saber apenas sobre discos voadores. Procurando pela reportagem, Osiris Silva não quis comentar o episódio. A Noite Oficial dos OVNIs é um dos mais importantes casos de ufologia mundial. E é o caso com o maior número de testemunhas em todo o planeta, explica o ufólogo Jackson Luiz Camargo, o autor da Noite dos UFOs do Brasil em 2021. Não definiria o que aconteceu como invasão. Em nenhum momento houve qualquer comportamento hostil por parte das inteligências que observavam aqueles aparelhos, disse ele. Quando também estavam de plantão naquela noite era o repórter fotográfico Adenir Brito. Por volta das 21 horas, ele atendeu a uma ligação da redação do Extinto Vale Paraibano. Tem um disco voador sobre o jornal, disse uma voz masculina. Brito imaginou que fosse trote, mas, na dúvida, ele e a repórter Lara de Carvalho resolveram investigar. No pátio do jornal avistaram luzes multicoloridas que se movimentavam em todas as direções. Munido de uma Nikon com lente teleobjetiva de 500 mm e o ASA 6400, tirou algumas fotografias. Entre surpreso e emocionado, registrei aquele momento. Nunca mais avistei nada igual. Aquela aparição jamais será apagada da minha memória, disse o Brito. Um mês depois, 2 oficiais do Centro Técnico de Aeroespacial, CTA, acompanhados do ufólogo americano James Rutenk, compareceram à redação e pediram ao editor-chefe os negativos das fotos, ou seja, as cópias das fotos. O material explicou o Rutenk seria analisado pela NASA, a agência espacial norte-americana. 36 anos se passaram e nunca foi devolvido o material. A que conclusão eu cheguei? Bem, acredito que aqueles objetos fossem mesmo do espaço sideral e, ao meu ver, estavam monitorando instalações militares e industriais do Brasil, observa Rutenk. O risco de um desastre aéreo era iminente. Os tais objetos, além de intensa luminosidade, eram capazes de manobras impossíveis para qualquer aeronave. Para agravar a situação, sobrevoaram instalações estratégicas para a defesa aérea, como o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, INPE, e o Centro Técnico Aeroespacial, CTA, em São José dos Campos, e a Academia de Força Aérea, AFA, em Pirassununga. Por essas e outras, o então ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Otávio Júnior Moreira Lima, foi logo notificado do que estava acontecendo. Dali instantes, 3 caças da FAB, 2 F-5 e um Mirage entraram em ação. O primeiro deles, um F-5, prefixo FAB 4848, pilotado pelo Tenente Kleber Caldos Marinhos, partiu da base aérea de Santa Cruz, Rio de Janeiro, às 22h34.
O segundo caça, um Mirage F-73, prefixo 4913, comandado pelo capitão Armindo Souza Viriato de Freitas, às 22h48 decolou da base aérea de Anápolis. O terceiro F-5, prefixo FAB 4849, pilotado pelo capitão Márcio Brizola Jordão, às 22h50, da base aérea de Santa Cruz. Os 3 aviões de combate receberam a mesma missão, interceptação não agressiva, ou seja, embora estivessem municiados com armamento pesado, tentariam uma aproximação pacífica, não conseguiram. Quando os caças tentaram se aproximar dos alvos, eles desapareciam da vista dos militares e das telas dos radares. Dali a pouco, reapareceu em outros lugares. Tudo ali muito curioso e inusitado. Desde o tamanho dos objetos, o maior deles, provavelmente a nave-mãe das frotas, tinha 11 quilômetros de extensão. Até sua tecnologia era imensamente superior à nossa. Analisa o jornalista e ufólogo Ademar José Guevara, editor da revista UFO. Em alguns momentos, eles tentaram nos atacar, brincaram de gato e rato conosco, acrescentou os pilotos. Pelo visto, pelo sim e pelo não, os pilotos foram orientados a acionarem o modo rojão, ou seja, manobrar as aeronaves com as luzes de navegação apagadas e o sistema de armas ativo. Ao longo dos anos, tive a oportunidade de entrevistar militares de alta patente que, entre outras coisas, me disseram: no Brasil não se atirem em UFO, porque não representa ameaça. E não sabemos como eles reagiriam se fossem atacados, relata o ufólogo Marcos Antônio Petit. Ao contrário do que é divulgado oficialmente, eles sabem muito bem com o que estão lidando, disse ele. Um dos operadores do Centro de Operações Militares começou a cogitar a hipótese de que os artefatos observados pela Tenente Marinho eram, na verdade, aeronaves de espionagem. Em relatório, o piloto solicitou que averiguasse se havia algum avião ou um porta-avião de bandeira estrangeira no litoral brasileiro. Nada foi encontrado. O capitão Jordão realizava buscas visuais na área de São José dos Campos quando, às 22h59, foi informado pelo seu controlador de voo, o sargento Nelson, e que havia numerosos tráfegos a 6 horas de sua aeronave. No linguajar militar, significa que os alvos estavam voando atrás do piloto. O piloto realizou uma manobra de 180 graus na tentativa de visualizar os seus perseguidores, mas não conseguiu avistar nada. Segundo imagens do radar, 13 UFOs, 7 de um lado e 6 do outro, escoltavam o F-5 do capitão Jordão. A cerca de 800 quilômetros dali, em Goiás, o capitão Viriato continuava sua missão de interceptação. Às 23h09, surgiu um sinal não identificado a 22 quilômetros de distância em seu radar de bordo. Imediatamente, o piloto enquadrou seu alvo e se preparou para disparar contra o suposto inimigo. Logo, o Mirage do capitão Viriato atingiu a velocidade de Mach de 1.3, algo em torno de 1.600 km por hora. Quando estava a 9 km do alvo, algo impensável aconteceu. O artefato acelerou de maneira brusca. Pelos cálculos do piloto, chegou a inacreditáveis Mach 15. O equivalente a 18.375 km por hora. Se existe um avião que possa desenvolver essa velocidade, eu desconheço, declarou o capitão Viriato em entrevista ao programa Globo Repórter da TV Globo em 1993. O título de comparação: o avião mais rápido da história, o North American X-15, em outubro de 1967, atingiu sua velocidade máxima de 7.274 km por hora. Até hoje não sabemos quem era, de quem e onde vieram ou o que queriam mais. Sabemos que, além de reais, aquelas aeronaves eram controladas por alguma forma de inteligência. Observa o ufólogo Thiago Luiz Tichert, presidente das comissões brasileiras de ufólogos. Ao longo da noite, mais 2 caças Mirage foram acionados em prefixo FAB 4818, pilotado pelo capitão Rodolfo Silva Souza, e o outro FAB
4917, comandado pelo piloto Júlio César Rosenberg. O primeiro decolou às 23h17 e o segundo às 23h46, ambos da base aérea de Anápolis, em Goiás. Nenhum dos dois teve qualquer contato visual ou através do radar de bordo com qualquer objeto voador. No dia 23 de maio de 1986, às 4h30, o então ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Otávio Luiz Moreira Lima, convocou uma coletiva para comunicar à imprensa que 5 caças da FAB perseguiram 21 UFOs. Não se trata de acreditar ou não em seres extraterrestres ou em discos voadores. Só podemos dar informações técnicas. As suposições são várias. Tecnicamente, diria aos senhores que não temos explicação, declarou a Apple. Ao fim da coletiva, que contou com a presença dos 5 pilotos da FAB e dos controladores de voo que estavam de plantão naquela noite, o ministro da Aeronáutica declarou que o episódio seria apurado e que, dentro de 30 dias, divulgaria um dossiê completo. Apenas 23 anos depois, em 25 de setembro de 2009, um relatório sobre o caso, assinado pelo interino do comando da Aeronáutica, José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, datado de 2 de junho de 1986, foi divulgado. Com a conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma a inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação não forçadamente tripulados viziam com documento. Em geral, os relatos sobre o caso são conclusivos. Ninguém sabe dizer ao certo o que aconteceu na noite de 19 de maio de 1986. Na dúvida, ninguém descarta a hipótese de vida inteligente em outros planetas. Nós, seres humanos, somos muito presunçosos. Achamos que somos os donos do universo, declarou o coronel Osiris Silva ao programa 95 Online e da rádio 95.7 FM de Curitiba em 2014. Por meio de nota, a Aeronáutica informou que todo o material disponível sobre OVNIs já foi encaminhado ao Arquivo Nacional e mais, não dispõe de profissionais especializados para realizar investigações científicas ou emitir parecer em respeito deste tipo de fenômeno aéreo. Hoje, o acervo sobre OVNIs é o segundo mais acessado do Arquivo Nacional. Só perde para o relatório da ditadura militar. O material abrange um período de 64 anos e vai de 1952, quando 2 repórteres da extinta revista O Cruzeiro avistaram um OVNI sobrevoando a Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, até que 2016, quando um piloto da FAB relatou um suposto avistamento. Ao que parece, a verdade continua lá fora.